Dando prosseguimento no nosso curso, Eletrônica Prática, aula 122, módulo 4, o assunto, experiência, comprovando a ação de um diodo Zener. Vamos lá? Com essa experiência simples, iremos então comprovar o funcionamento de um diodo Zener. Observe com atenção o diagrama esquemático ao lado. Preste atenção nesse diagrama. Nesse diagrama, podemos ver que há uma variação de tensão na entrada, isto é, 4,5 volts a 12 volts. Temos também um resistor limitador, ou então um resistor de proteção, cujo valor é de 150 ohms. Observe que nós temos ligado em paralelo um diodo Zener, cujo valor é de 3,3 volts por 400 miliwatts. Observe que esse diodo Zener ele está ligado com polaridade invertida, isto é, catodo no positivo, o anodo no negativo. Vamos observar também que nós temos outro resistor de proteção, cujo valor é de 100 ohms. Este resistor está ligado em série a um LED. Observe. Nesse diagrama esquemático, podemos então ver o circuito da experiência. Podemos observar no diagrama esquemático, à esquerda, a entrada da alimentação, devidamente polarizada, cujas tensões elas variam de 4,5 volts a 12 volts. Em seguida, podemos ver o arranjo básico do circuito. Resistor juntamente com o diodo Zener. Observe. E, finalmente, podemos ver no circuito, como módulo indicador, um LED, acompanhado do respectivo resistor limitador de corrente. Vamos agora observar a lista de componente utilizado nessa experiência. Vamos então à lista. Um diodo Zener de 3,3 volts por 400 miliwatts. Pode ser utilizado um N746 ou então o BZX79C. Um LED vermelho redondo de 5 mm. Um resistor de 100 ohms por 1/4 de watts, que pode ser utilizado também 1/8 de watts. As cores são marrom, preto e marrom. Um resistor de 150 ohms por 1/4 de watts. As cores marrom, verde e marrom. Um pedaço de barra de conectores parafusáveis, conhecido como sindal, com 5 segmentos. Fios para ligação. Vamos agora observar com atenção esta outra figura. Preste atenção na figura ao lado. Na figura nós temos duas colunas. Preste atenção. Na primeira coluna nós temos a aparência. Na segunda coluna nós temos o símbolo. Nós temos então a aparência do componente diodo Zener. Observe o seu símbolo. Temos também a aparência do LED. Observe o seu símbolo. E temos também a aparência do resistor. Observe o seu símbolo. Nesse caso, nós estamos utilizando um símbolo europeu. Na figura, podemos ver os componentes que serão utilizados na experiência, tendo em si suas aparências, símbolo e identificação de terminais. Observe. Quanto ao diodo Zener, podemos notar a faixa que indica o terminal catodo. Observe. Em relação ao LED, o terminal catodo, representado pela letra K, é referenciado pelo pequeno chanfro lateral na base do invólucro, isto é, um corte,
e também identificado pelo terminal mais curto. Quanto ao resistor, o único cuidado será acarretar a leitura dos seus valores a partir do respectivo código de cores. Agora, observe com atenção este outro diagrama no lado. Preste atenção nesse outro diagrama. Observe que temos agora um diagrama chapeado. É como se tirasse uma foto do circuito. Observe também que a montagem desse circuito é feita num pedaço de barra de conectores parafusáveis do tipo Sindal, com 5 segmentos. Observação. Essa montagem pode ser feita numa placa Protoboard. Chama a atenção dos nossos alunos que não é preciso apertar demasiadamente os parafusos da barra conectores, isto é, do Sindal. Dessa maneira, os terminais não serão danificados e, com isso, o componente pode futuramente ser novamente usado em outras experiências. Chama atenção também em relação à posição do diodo Zener e do próprio LED. Preste atenção, aluno. Chama a atenção de vocês em relação à posição do diodo Zener e do próprio LED. Identificar também os fios destinados à entrada e também à saída. Na alimentação, nós temos codificado o positivo com a cor vermelha e o negativo com a cor preta. Observe que a numeração atribuída ao segmento da barra Sindal auxilia muito os nossos alunos, mas chama atenção aos nossos alunos que esta barra Sindal ela não vem com esses números. Chama atenção em relação ao jumper, que é o fio, que está ligado entre o segmento da barra 2 e 5. Observe. Vamos agora à sequência da experiência. Para comprovar a ação reguladora do diodo Zener, basta então aplicar à entrada de alimentação diferentes fontes de tensão entre 4,5 volts e 12 volts. Feito isso, podemos então observar a quantidade de luminosidade emitida pelo próprio LED. Provavelmente, esta luminosidade não irá variar, indicando assim que o conjunto LED e resistor, cujo valor é de 100 ohms, está sempre submetida a uma tensão fixa de 3,3 volts, devidamente ajustada em ação do Zener. Preste atenção, aluno. Podemos então observar a quantidade de luminosidade emitida pelo LED. Provavelmente, esta luminosidade não irá variar, indicando assim que o conjunto LED e resistor, cujo valor é de 100 ohms, está sempre submetida a uma tensão fixa de 3,3 volts, devidamente ajustada à ação do próprio diodo Zener. Como já estudamos nas aulas anteriores, aprendemos que a luminosidade no LED é em função da corrente que a percorre. Como o valor do resistor limitador, isto é, de 100 ohms, ele é fixo, nesse caso, qualquer variação na tensão aplicada ao conjunto, a corrente, ela seria imediatamente modificada, o que, por sua vez, alternaria nitidamente a luminosidade do LED. Nesse caso, para que não haja tal variação de tensão, colocamos então um regulador, conhecido como diodo Zener. Diodo Zener. Observe que o resistor de proteção, cujo valor é de 150 ohms, do próprio diodo Zener, pode assim nos limitar mais elevado de tensão recomendado para a experiência, a ser considerado matematicamente menor do que devia. Entretanto, como as variações experimentais são de curta duração, com isso,
não existirão reais possibilidade de dano ao próprio componente. Quem possuir um multímetro, colocando este multímetro na escala do voltímetro, poderá fazer então uma comprovação mais objetiva, aplicando-se a ponta de prova positiva, que é a vermelha, ao segmento 3 do conectores da barra Sindal, e a ponta negativa, que é a preta, no segmento 5 do mesmo conector da barra Sindal. Feito isso, podemos ver que, mesmo variando a alimentação geral, a tensão na saída ela permanecerá a mesma, isto é, 3,3 volts. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima.